Graças a Deus, vamos continuar lendo capítulo 2 do livro de Atos, a fala do apóstolo Pedro sobre, logo após a reação, conforme na leitura anterior, de alguns do povo, enquanto que uns estavam admirados, perplexos com aquilo que aconteceu de os galileus estarem falando na língua, dos que não moravam ali, conforme na leitura anterior. Uns diziam: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando diziam: estão bêbados. A isso reagiu o apóstolo Pedro, dizendo, a partir do verso 14: Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a seu respeito, ou melhor, a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em segurança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção.
Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, disse o apóstolo Pedro, como se diz, refutando, a ignorância de muitos que disseram, ao ouvirem, que diz que correu uma grande voz, e os cerca de 120 que estavam no cenáculo, ao serem cheios do Espírito Santo e a começarem a falar em línguas que, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, uns ficaram, como nós já vimos, espantados, admirados, perguntando, mas na verdade diz o verso 12, todos atônitos, e perplexos. Foi atingido todos os judeus, todas as pessoas que estavam ali naquele momento, e perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados, cheios de mostos. E o apóstolo Paulo entra já dizendo que não era bem assim por ser 9 horas do dia e, segundo consta, eles não costumavam beber nesse horário. E eis aí a fala do apóstolo Pedro, capítulo 2, a partir do verso 14, até o verso 36, e na próxima leitura veremos o resultado daquela fala e podemos dizer daquela contestação do apóstolo Pedro. Ele apoiou-se, no escrito do profeta Joel para explicar o que estava acontecendo ali. Graças a Deus.